Salve, salve galera, chegamos ao item 2, é um item do Enem de 2022. Inscrito na estética romântica, na estética romântica? Na escola literária, que é o romantismo. O romantismo foi uma escola literária que surgiu na Europa e que veio para o Brasil num momento muito especial, ou seja, imediatamente após a independência. Por isso que a grande prioridade dos autores românticos brasileiros é a construção de identidade nacional. O romantismo surgiu na Alemanha, ele surgiu com a publicação do romance O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Ele chegou à Inglaterra, sofreu uma alteração, chegou à França, se tornou muito popular, e no Brasil ele chega na primeira metade do século XIX. A prioridade para os autores era a nacionalidade. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto. O que é um conto, professor? Narrativa curta, centrada em um único acontecimento da vida. Tem uma introdução, depois tem uma problematização, tem um clímax e tem um desfecho. A narrativa curta centrada em um acontecimento da vida é a menor das narrativas. A maior é o romance e a intermediária é a novela. Descortina, isso aqui é muito sério. Descortinar é o mesmo que desmascarar, ou seja, revelar. Aqui tem um tom de apresentação da verdade. Isso não é característico do romantismo, isso é característico do realismo, né? Aspectos da realidade nacional do século XIX. É o seguinte, conclusão. Esta obra, ela não é apenas romântica. Esta obra é romântica mais. O que isso significa, professor? Esse mais significa que tem um plus, ou seja, tem alguma coisa que transcende o romantismo. E o que é? É a crítica social. É a denúncia. É a revelação da verdade. Esses elementos, eles são típicos do realismo. Então essa obra, na verdade, ela é uma obra pré-realista. Ela é romântica, foi produzida durante o romantismo, porém ela é voltada para a denúncia de uma realidade social, característica do realismo. Vamos ao texto, né? A escrava. Bem, automaticamente, nós devemos lembrar que no dia 13 de maio de 1888 ocorreu a libertação dos escravos. Se o título é A Escrava e foi composto no século XIX, naturalmente ele ainda está enfocando o contexto escravista. E a questão social que está sendo apresentada é, com certeza, o maltrato contra o negro, né? A violência contra o negro. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. Então, uma senhora verdadeiramente abolicionista a favor da libertação dos escravos, ela disse que é de espantar, de deixar embasbacado, pasmado, paralisado, reconhecer que em pleno século XIX as pessoas ainda se comportem de uma maneira escravocrata, ou seja, favorável à escravidão. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota e percorrei em torno da sociedade e dizei, para que se dê um sacrifício o homem-deus. É uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, o homem-deus, que ali exalou seu derradeiro alento. Então não era verdade que seu sangue era para o resgate do homem? Então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade? E depois olhai a sociedade, não vedes o abutre que corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que enerva, o cancro que destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é sempre e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham em mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura porque seu trabalho é forçado. Por que que o narrador ele fez uma alusão a Jesus na cruz? Porque
a sociedade brasileira do século XIX, ela é dirigida por valores burgueses, cristãos, católicos. A personagem indignada com a escravidão, ela diz que é uma verdadeira hipocrisia religiosa guiar uma sociedade pelo moralismo cristão, ou dizer que guia, mas não agir de uma forma cristã, quando a base de uma sociedade é a violência contra o ser humano. Então, que espécie de moralismo cristão é esse, em que o indivíduo processa a moral, a mais alta moral, vive o tempo inteiro olhando para a cruz de Cristo e dizendo que ele morreu para nos salvar do pecado, nos redimir do pecado? Se essas mesmas pessoas que frequentam o culto, que falam em Deus, que defendem o moralismo, elas defendem a exploração do negro. Não há como conceber que uma pessoa ela finja defender o ser humano quando na verdade ela usa o discurso religioso para potencializar a sua maldade. É um discurso religioso de ocasião. É falar em Deus em vão, inutilmente. É isso que está sendo desmascarado, uma sociedade racista que é guiada teoricamente pelos princípios cristãos, em que as pessoas dizem acreditar que o Cristo se doou para nos livrar do pecado, mas continuam vivendo em pecado com uma ação espúria, que é a ação racista. Ao revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Não. Ao revelar a hipocrisia religiosa de pessoas que estão na igreja, que falam em Deus, mas escravizam. Apontar a hipocrisia no discurso conservador na defesa da escravidão. Opa! Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. Não. Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. A questões raciais? Não, a questões raciais não. Na argumentação, e aí não é na revelação, porque o que a questão quer é a revelação. Na argumentação, o narrador diz que não há como haver progresso econômico num regime político escravista, porque o escravo ele não é coparticipante econômico do processo. Então, ele não vai se interessar. E não se interessando pela lavoura, a produtividade não será melhor. E, consequentemente, haverá uma queda econômica. Mas isso foi para a sua argumentação. E a questão não queria saber da opinião de quem estava escrevendo. Queria saber quando esta pessoa fala da sociedade, ela revela um podre desta sociedade. Que podre era esse? O que eu estou dizendo é que a letra D, ela é visível no texto, ela está correta em relação ao texto, mas ela não responde ao que o enunciado está exigindo, que é o descortinar, revelar o quê? Ironizar o comportamento dos proprietários da terra na exploração do trabalho. Não. É claro que há uma ironia, porque há uma crítica, mas descortinou o quê? A ironia? Não. Descortinou o quê? A hipocrisia. A resposta, portanto, letra B.